Nesta edição do PB Desporto, terça-feira, dia 17 de junho de 2025, irei abordar com Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, a estreia de mais duas equipes do Brasil no Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de Clubes, neste caso o Flamengo, na última segunda-feira, que venceu o Esperance da Tunísia por 2-0, enquanto o Fluminense, nesta terça 17, ficou no 0-0 com o Borussia Dortmund, numa ótima atuação, uma partida contundente. Se houvesse um vencedor, seria com toda a justiça o Fluminense, pelas inúmeras oportunidades criadas. Antônio Manuel Góes vai chegar já abordando, comentando essas duas partidas. Tudo isso não sai daí após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma edição do PB Desporto e eu vou direto ao Rio de Janeiro. O Antônio Manuel Góes, nesta sua primeira participação, você irá destacar a estreia do Flamengo com vitória por 2-0 em cima do Esperance da Tunísia, equipe africana. Um jogo que o Flamengo não encontrou de fato muitas dificuldades, apenas na segunda etapa o Esperance chegou em duas oportunidades, mas o Flamengo teve o domínio da partida, começou na primeira etapa de forma mais intensa, no segundo tempo segurou um pouco, mas eu queria que você analisasse, desse a sua opinião, enfim, desta partida do Flamengo, que culminou com a vitória por 2-0 diante da equipe da Tunísia. Um abraço, Antônio Manuel. Em sua primeira participação pelo Grupo D do Mundial de Clubes, o Flamengo se impôs com amplo domínio ao africano Esperance da Tunísia por 2-0. O primeiro gol na fase inicial em combinação de passes do estreante Jorginho, Varela, Luiz Araújo e finalização de Arrascaeta. O segundo na etapa final, em mais uma assistência do ítalo-brasileiro, ex-Arsenal e seleção italiana, completado na diagonal com sucesso por Luiz Araújo, aliás, principal nome de uma equipe a primar pelo equilíbrio entre defesa, meio-campo e ataque. Na sequência de uma defensiva compacta que anulou os avançados do Esperance, o quinteto organizador, Pulgar, Jorginho, Gerson, citado Luiz Araújo e Arrascaeta, controlou as ações na partida em alta pressão nos primeiros 30 minutos, depois cadenciada a partir do primeiro gol, estratégia de Felipe Luiz, repetida na segunda etapa, até o segundo gol e novamente acelerada com as entradas de Plata e Bruno Henrique. O Flamengo pontificou por certeiras e pacientes trocas de passes, a partir do goleiro Rossi, zagueiros e meio-campistas, com Pedro à busca de se desvencilhar da marcação cerradíssima dos defensores oponentes. Em campo por 70 minutos, Jorginho foi ponto alto em sua intermediária e no campo adversário, com diferenciada ocupação de espaços. Daí o protagonismo nos lances que originaram os gols do jogo. Seu revezamento com Pulgar na cobertura dos zagueiros e na construção de contra-ataques foi decisivo para o domínio tático e técnico do Flamengo. Primeiro lugar em seu grupo pelo critério de desempate de cartões amarelos com Chelsea, seu próximo adversário sexta-feira, dia 20, que mais cedo havia derrotado Los Angeles também por 2-0, Júnior. É verdade, Antônio Manuel Góes, O Flamengo vencendo o Esperance da Tunísia, o Chelsea também pelo mesmo placar, 2-0 em cima da equipe do Los Angeles, equipe americana, e nos critérios de desempate, cartões amarelos, o Flamengo é o primeiro colocado. Agora o confronto mais aguardado, sem dúvida alguma, será esse do Flamengo e o Chelsea. Chelsea também, que é ex-equipe, O Jorginho, que teve uma ótima estreia, como você bem colocou, jogou também no Chelsea, e depois sim foi para a equipe do Arsenal,
antes de vir para o Flamengo. Jorginho, que de fato chamou atenção, não é novidade, todo mundo que acompanha o Jorginho, a sua carreira aqui na Europa, na seleção italiana, sabe da qualidade deste jogador. Mas o assunto agora é o Fluminense, que fez uma partida, na minha opinião, excelente contra a forte equipe do Borussia Dortmund, da Alemanha, criou mais oportunidades, foi mais presente no ataque, se portou muito bem o time do Renato Gaúcho, conseguindo esse empate, mas que, pelas oportunidades criadas, Antônio Manuel Góes, ficou aquele, né, ele poderia ter conseguido a vitória, mas valeu como resultado, não é, Antônio Manuel? Na tarde desta terça-feira, 17, em Nova Jersey, Estados Unidos, último dos 4 brasileiros a estrear no Mundial de Clubes diante de uma das principais forças do futebol alemão, Borussia Dortmund, o Fluminense de Renato Gaúcho foi bem superior nos 90 minutos da partida, com o dobro de finalizações do adversário, 8-4, comandado por John Arias nas ações ofensivas. Um meio-campo aplicado na construção de jogadas e uma defesa sóbria, à frente o veterano e internacional Thiago Silva, secundado pelo também experiente lateral direito Samuel Xavier. Se principalmente na primeira fase sobressaiu o futebol insinuante de Canóbio em várias incursões no campo de defesa do Borussia, várias chances de sair do zero no placar foram perdidas por erros nos arremates finais, entre as quais o de Everaldo ao passar a bola para o uruguaio já marcado, quando tinha excelente espaço para vazar a meta do excelente goleiro Gregor Kobel, por sinal, um dos principais nomes do confronto, com excelentes intervenções. Em outros ataques, o Fluminense já desperdiçara oportunidades, com Martinelli e John Arias, além dos arremates que pararam nas mãos de Kobel, principalmente na fase inicial. Diante de badalado adversário que não justificou seu histórico de gigante do futebol europeu, a frustração do Fluminense, que deixou escapar uma vitória e vislumbrar desde essa primeira rodada a perspectiva de classificação para a próxima fase do Mundial, tendo em vista o teoricamente menor nível técnico dos próximos oponentes, o sul-coreano Ulsan Hyundai sábado 21 e Mamelodi Sundowns da África do Sul na quarta-feira 25. De qualquer sorte, apesar do 0-0, a expectativa de boa campanha dos comandados de Renato Portaluppi, com um desempenho concretamente promissor nesse começo de Mundial, Antônio Júnior. É verdade, Antônio Manuel Góes, promissor, né? Essa expectativa do Fluminense no Mundial de Clubes, porque você fazer uma partida deste nível, com equilíbrio, dominando as ações, uma defesa segura, o comando aí do experiente, né? Thiago Silva, o Arias, né? Infernizando ali a defesa do Borussia Dortmund, o Canóbio, enfim, um time muito bem na partida. Renato armou muito bem a sua equipe. Pena ter pecado, né, nas finalizações, aquelas mais próximas de sair o gol. O Everaldo, então, aquela chance ali foi a principal. Ele teve uma opção equivocada. O Fluminense poderia sim ter saído vitorioso e não seria surpresa alguma se até fosse por 2 gols de diferença, mediante o domínio do tricolor carioca, que a gente volta aqui a ressaltar. Teve uma ótima atuação diante do adversário dos mais fortes da Alemanha e dos mais fortes aqui do continente europeu. Esta edição do PB Desporto vai ficando por aqui, mas antes, convidando você para se inscrever no nosso canal. Gente, vai lá rapidinho, 0800, não paga nada e você vai estar colaborando, somando e muito, para que a gente prossiga, né, a produzir conteúdos relevantes do mundo do futebol. A todos, um abraço e até a próxima!